Então, boa noite, galera. Eu estou tentando gravar esse vídeo agora para vocês. Esse conteúdo eu vou passar para vocês é focado mais em terceiro ano, tá? Então a gente vai trabalhar a questão da urbanização e o planejamento. Então, o conceito, qual que é o conceito de urbanização? Urbanização deve ser entendida como um processo que resulta na transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano, ou seja, uma construção, né? Ela se trata de um processo que vai se concretizando à medida que as pessoas vão buscando essa melhoria, entre aspas, na condição de vida do campo para as cidades. Como diferenciar a população urbana da população rural? Alguns critérios são usados, inclusive até pelo próprio IBGE. Um deles, são três, né, na verdade. Então, esses três critérios, o primeiro deles é o critério administrativo, critério estatístico e critério científico. O critério administrativo, de acordo com o critério dado pelo IBGE, inclusive, toda sede do município é uma cidade e toda sede de um distrito é vila. Sendo assim, é considerada urbana toda a população que habita a sede de um município ou sede de um distrito. Critério administrativo adotado pelo IBGE desde a década de 40. Tá? O critério estatístico, de acordo com os critérios estatísticos, é considerada uma sede urbana se reside uma aglomeração de população superior a 2 mil habitantes, de 2 a 5 mil, na verdade, respectivamente, considerado rural a que vive no campo e aglomeração. Então ela tem uma característica, nós temos cidades urbano-urbana e urbano-rural. O que seria essa cidade urbano-rural? São cidades no interior que ainda trazem seus traços e suas características rurais, né? A presença de maquinário no campo, as pessoas ainda são estabelecidas no campo, elas ainda trabalham no campo. Então é uma forma de caracterizar. O próprio IBGE usa esse critério. Então, o critério científico, ele usa, para nós geógrafos, na verdade, quando faz essa classificação, ele usa o critério administrativo e o critério estatístico, e de certa forma eles acabam sendo falhos. Então ele considera urbana apenas a população que habita em aglomerações. E nem sempre a maioria da população ativa radicada nela exerce atividades econômicas secundárias ou terciárias, sendo considerada rural aquela que a maioria da população ativa exerce atividades primárias. Então veja bem, tem algumas falhas no processo quando se faz essa caracterização. Então por isso é adotado o critério mais científico. Qual é o tipo de atividade adotada nesses ambientes? Se ele permanece com maior ativação nos critérios primários ou práticas primárias, ele então passa a ser um critério rural, né? Então, uma característica de cidade rural ou urbano-rural. Em se tratando de população, de características de cidades, nós precisamos entender um pouco do histórico. Então, qual o primeiro país no mundo a se urbanizar? Obviamente, isso é uma resposta mais entendida lá no critério da história. Então, certamente foi a Inglaterra, que foi o primeiro país no mundo a se urbanizar. Em aproximadamente 1850, cerca de 50% da sua população era urbana. Então, veja, lá em 1850, com o advento da Revolução Industrial, ela proporcionou com que essas pessoas migrassem do campo para as cidades, buscando essas melhores condições de vida. Mas uma pergunta que eu faço para vocês. A urbanização ocorreu da mesma forma e ao mesmo tempo nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Então, com esse breve histórico a gente observa a Inglaterra desde 1850 já urbanizada, e o restante da Europa, um processo de urbanização ocorre a partir da segunda metade do século XIX, ou seja, a segunda fase da Revolução Industrial, ao qual a Europa começa a se inserir com grande propriedade, né? Os países subdesenvolvidos, a explosão da urbanização é o fato mais recente, isso vem a partir do século XX. A urbanização, como a gente bem sabe, países mais ricos é que proporcionaram a Revolução Industrial, e com a Revolução Industrial, esses mesmos países é que proporcionaram essas melhores condições de urbanização. Fatores que impulsionaram essa urbanização: a modernização da agricultura no final do século XVIII, isso proporcionou, essa mecanização fez com que houvesse uma revolução agrícola, então o campo começou a usar mais maquinário e acabou com que as pessoas ficassem desempregadas no campo e não necessitassem mais de tanta mão de obra, e automaticamente elas acabaram partindo para as cidades. E esse partir para as cidades trouxe um grande desenvolvimento na quantidade de habitantes nesses centros urbanos. Obviamente essas cidades precisavam, com o passar do tempo, desenvolver
mecanismo para absorver essa chegada dessas pessoas. As técnicas de urbanização, inclusive, elas começam a surgir especificamente no final do século XIX para o século XX. As próprias capitais grandemente urbanizadas, elas começaram a pensar, não, como que a gente vai organizar essas pessoas? Como que essas pessoas vão se estabelecer nesses espaços em que a gente tenha problema? Na verdade, não foi bem assim, né? Tiveram muitas doenças ocasionadas por essa aglomeração urbana, e essa aglomeração com essas doenças, os mecanismos estatais, né, ou melhor, o Estado em si, começou a pensar, não, peraí, a gente precisa criar um sistema, uma infraestrutura para melhor absorver esses habitantes e para que essas doenças não disseminem em larga escala nas proporções onde nós temos essas concentrações urbanas. Então, o próprio desenvolvimento na Revolução Industrial proporcionou essa expulsão, vamos dizer assim, desses habitantes do campo para as cidades. Mas no mundo, como que isso procedeu? Em 1900 existia no mundo 16 cidades com população acima de 1 milhão de habitantes. Na década de 50 já haviam 20 cidades com população superior a 2 milhões e meio. Então observe que num intervalo de 50 anos já houve um crescimento absurdo. Se você pegar, por exemplo, Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, se a gente for fazer uma leitura mais aprimorada do processo de urbanização do Rio, 1890, 1900, 1910, 1920. A progressão foi assim absurda. A cidade do Rio de Janeiro em 1890 não tinha meio milhão de habitantes, tinha 270 aproximadamente. No final dos anos 10, início dos anos 20, a população do Rio já estava com quase 5 milhões, ou seja, uma progressão de 10 vezes esse crescimento. Então, obviamente, o Rio de Janeiro também foi uma característica e mostrou isso, uma característica muito específica dessa urbanização. Lembrando que veio após a abolição da escravatura. Então isso é um ponto bem crucial para vocês lembrarem da questão da urbanização dentro do Brasil. Nos anos 2000, praticamente metade da população vivia nas cidades. E automaticamente os centros urbanos eles passaram de 20 centros para 36, e esses 36 centros urbanos possuindo cerca de 8 milhões, acima de 8 milhões de habitantes. Tá? Então fica aí essa caracterização para vocês e esse primeiro vídeo sobre a questão da urbanização, beleza? Um próximo vídeo eu quero fazer para vocês é falar sobre a questão do fenômeno favelização e a construção dos centros urbanos do Brasil, já que eu puxei esse adendo dentro desse vídeo falando da questão do Rio de Janeiro. Então eu vou fazer um vídeo melhorado e nos próximos vídeos eu espero colocar links de canais ao qual eu posso recomendar para vocês estarem estudando. Tá? A ideia de a gente fazer esses vídeos agora é por causa desse momento que a gente vive e para que eu possa também atingir um número maior de pessoas com esse mesmo conteúdo. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.